A questão de hoje foi retirada de uma das nossas super aulas de resolução. Clique agora mesmo no link aqui embaixo para estudar comigo e gabaritar a sua próxima prova de língua portuguesa. Vamos para a quinta questão da nossa super aula, uma questão interessantíssima da Banca Sebrasp. Eu sempre falo que eu amo a Banca Sebrasp, eu adoro as questões de língua portuguesa do Sebrasp, são questões bem elaboradas, e essa aqui é uma questão sobre complemento nominal e adjunto adnominal, uma questão que você precisa saber a diferença entre esses dois termos sintáticos, e eu vou explicar tintim por tintim para você entender a questão, e se você se deparar com uma questão como essa, você vai saber resolver. Vou ler aqui, eu coloquei o trecho todo, mas eu vou ler só os 2 parágrafos que contêm os termos em questão. Pode-se levantar uma hipótese. A justiça foi percebida como um poder alheio àquilo que se chamou comumente política a partir do século XIX. Pronto. Agora vamos lá ao segundo trecho que nos interessa. Eu deixei aqui os trechos que nos interessam em negrito. O direito se constitui em esfera especial e profissional, a qual se tem acesso apenas por meio de um curso universitário, enquanto a política permite acesso aos lugares de poder por meio de eleições. Muito bem, temos aqui esses dois trechos. E o item diz o seguinte: o termo aquilo e o segmento aos lugares de poder complementam, respectivamente, o sentido de um adjetivo e de um substantivo. Por isso, desempenham nas orações em que se inserem a função sintática de complemento nominal. Então, o item ele é dividido em dois trechos, são dois elementos que você precisa observar nesse item. Primeira parte, complementam respectivamente o sentido de um adjetivo e de um substantivo. É isso que você vai precisar identificar primeiro, antes de tudo. Antes de pensar, é complemento nominal? Não, primeiro você vai identificar se a primeira parte do item está certa, tá? Porque não adianta nada uma parte estar certa e a outra não está. Então vamos lá. Aquilo completa o sentido de um adjetivo. A justiça foi percebida como um poder alheio àquilo que se chamou comumente política a partir do século XIX. O que é alheio a alguma coisa. E alheio é o quê? Alheio é um adjetivo. Muito bem. Alheio é um adjetivo. Então, aquilo está completando o sentido de um adjetivo. Enquanto a política permite acesso aos lugares de poder. O que permite acesso a alguma coisa. Acesso é um substantivo. Muito bem. Então, nós temos aqui, aos lugares, aquilo completa o sentido de um adjetivo, aos lugares de poder completa o sentido de um substantivo. A primeira parte do item está certa. Pronto, primeira parte do item a gente já matou aqui, está certo. Completam respectivamente o sentido de um adjetivo e de um substantivo. Ok. Por isso, desempenham nas orações em que se inserem a função sintática de complemento nominal. Agora a gente vai descobrir se esses termos são complementos nominais. Mas antes disso, eu quero explicar uma coisa para vocês. O que a questão quer? A questão já adianto para vocês que ela quer saber se vocês sabem a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. É isso, tá? O complemento nominal completa o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo abstrato. O adjunto adnominal, ele acompanha um substantivo.
Esse substantivo, esse substantivo pode ser concreto ou abstrato. Tanto faz. Quando eu falo em adjetivo, advérbio, substantivo, eu estou falando sobre análise morfológica, eu estou falando sobre as classes de palavras. Quando eu falo em complemento nominal, adjunta de nominal, sujeito, predicado, predicativo, eu estou falando sobre análise sintática, tá? Não tem jeito de estudar análise sintática sem ter estudado antes análise morfológica, sem saber as classes de palavras. Você não pode ir por esse caminho. Existe uma ordem certa para estudar os assuntos de língua portuguesa, tá? Essa ordem certa está no curso Português Completo e você precisa seguir essa ordem, senão você vai se perder, tá? Não vai começar a estudar por análise sintática sem ter estudado análise morfológica, sem dominar esses conceitos sobre os quais eu estou falando aqui, ok? Então vamos lá. O complemento nominal completa o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo abstrato. O adjunto adnominal completa o sentido de um substantivo, concreto ou abstrato. Ele vai acompanhar um substantivo sempre. Agora a gente vem aqui. A justiça foi percebida como um poder alheio àquilo que se chamou comumente de política. Alheio é um adjetivo. Então aqui nós temos o que é alheio a alguma coisa, a preposição. Nós sabemos que o complemento nominal, ele exige sempre uma preposição. Esse aquilo é o a preposição mais o pronome, aquilo, mais o pronome demonstrativo aquilo. Para não escrever a aquilo, a gente junta essas duas palavras e coloca o acento que indica a crase, mostrando que aqui existe a fusão entre dois sons iguais, ok? Já ganhou aqui uma explicação sobre crase também nessa questão sobre análise sintática. Muito bem, alheio é um adjetivo. Aquilo tem uma preposição, né? Então é um termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo, a gente não tem dúvida. Complemento nominal aqui. Então, aquilo é um complemento nominal, é um termo preposicionado que está completando o sentido de um adjetivo. Show! Aí, como o adjunto adnominal não completa o sentido de um adjetivo, a gente não fica em dúvida. Agora aqui o segundo trecho. Enquanto a política permite acesso aos lugares de poder. Aos lugares de poder é um termo preposicionado que permite acesso a alguma coisa. E está acompanhando um substantivo, é o substantivo acesso. O substantivo acesso é um substantivo abstrato, porque vem do verbo acessar. Então, aqui nós temos um substantivo abstrato. Aí lascou. Por quê? Porque o termo preposicionado, que completa o sentido de um substantivo abstrato, ele pode ser complemento nominal ou adjunto adnominal. E agora, professora, como eu vou saber se é complemento nominal ou adjunto adnominal? Vou te ensinar. O complemento nominal é um termo de caráter paciente. Ele recebe a ação. E o adjunto adnominal é um termo de caráter agente. Ele pratica uma ação. Então, quando um termo preposicionado estiver acompanhando um substantivo abstrato, você vai ficar em dúvida se é complemento nominal ou adjunto adnominal, porque pode ser os dois. Aí você vai ver se é um termo de caráter paciente, aí vai ser um complemento nominal. Se for um termo de caráter agente, vai ser um adjunto adnominal. Vamos voltar à questão aqui, ao trecho. Enquanto a política permite acesso aos lugares de poder. Os lugares de poder, eles acessam ou eles são acessados? Eles são acessados. Então, aqui, ele tem caráter paciente. Os lugares de poder, eles recebem a ação de serem acessados. Se é um termo de caráter paciente, é um complemento
nominal, um complemento nominal. Como seria, professora, se fosse de caráter agente? Seria assim: enquanto a política permite acesso às mulheres por meio de eleições, assim, um exemplo do nada aqui. Permite acesso às mulheres. Aí seria adjunta de nominal. Por quê? Porque aí as mulheres acessam a política e não são acessadas. Olha só que interessante, muito interessante, né? A língua portuguesa é a coisa mais linda que existe, gente. Então, aqui nesse caso é um complemento nominal, porque os lugares de poder, eles são acessados e não acessam. Tem caráter paciente. Agora a gente volta ao item. Por isso desempenham nas orações em que se inserem função sintática de complemento nominal. O item está certo, certíssimo. Então, questão 5, o item está certo. Por isso eu falo, eu adoro as questões de língua portuguesa da Banca Sebrasp, são questões inteligentes que privilegiam quem estuda. Se você estuda direitinho, estuda de forma organizada, estuda na ordem certa, se você estuda com seriedade, você vai bem na prova de língua portuguesa da Banca Sebrasp. Isso é muito bom. E aí, acertou ou aprendeu? Tudo de que você precisa para dominar língua portuguesa e conquistar a sua aprovação, você encontra nos links aqui embaixo. Eu espero por você.